Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é a cena ballroom aqui em Manaus. E para conversar com a gente, eu convidei a Harmonia Jabuti, que faz parte dessa cena, né, que é uma cena não só cultural, mas também política, de afirmação. E eu vou fazer uma breve apresentação da Harmonia, que se chama, na verdade, Cani Jackson, né, que é quem dá vida à Harmonia Jabuti, que é mãe de uma casa, né, do movimento Ballroom, a Casa Jabuti. Cani é paraense, ativista, educadora política, possui graduação em psicologia. Atualmente, ela é mestranda do curso de psicologia da Universidade Federal do Amazonas. É pesquisadora também do Laboratório de Desenvolvimento Humano pela mesma instituição. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Harmonia. E aí eu queria que a gente começasse falando um pouquinho como é que surge esse movimento, né? Que surge lá na gringa, né? E depois vem chegar aqui no Brasil. E ela tem essa concepção, né, Harmonia, de acolhimento também, não é isso? Sim, sim. O movimento ele surge lá nas periferias dos Estados Unidos, no Harlem, mais especificamente. Então, no contexto ali dos Estados Unidos, nessa época dos anos 70, dos anos 60, era muito marcado pela questão racial. O racismo era muito forte, e ainda é nos Estados Unidos. Nessa época era bem acentuado. Então, dentro da comunidade LGBT, nos recortes dos Estados Unidos, a branquitude dominava bastante nesse sentido. Então, as pessoas pretas, latinas, dessas periferias, quando conseguiam competir, dificilmente ganhavam, porque as juradas brancas, as outras competidoras brancas tinham maior privilégio, eram mais queridas. Então aí a comunidade ballroom surgiu para que essas pessoas pretas e latinas desse lugar, dessa localidade, pudessem existir, competir, viver e fazer sua arte de uma maneira mais justa e mais igualitária. E assim, eram disputas de drag queens, não é? Essas anteriores? Sim. Eram muitas modalidades artísticas e pega-se o ano 60 e o ano 70, mas um pouco antes já acontecia também. Então eram concursos de beleza, concursos de danças, performances, que eram muito característicos desses concursos dentro do movimento, dentro do meio. Então era protagonizado por drag queens, era protagonizado por mulheres trans. Uma coisa não necessariamente exclui a outra, sendo uma arte e outra identidade. Mas essa era a cena e dentro desse movimento, desse recorte da sociedade, existiam pessoas brancas que dominavam o movimento e acabavam excluindo as pessoas pretas, trans, latinas dessa comunidade. Entendi. E assim, tem uma característica também que é das houses, né? Dessas casas, que tem a ver com esse acolhimento que eu falei, não é isso? Queria que tu explicasse melhor como é que funciona essa questão das houses dentro dessa cena. Sim. Um dos nomes que mais se destaca dentro da comunidade ballroom é a Crystal LaBeija, que era uma mulher trans, negra e também drag queen. Ela fundou o movimento com outros nomes e criou a House of LaBeija. Então, sendo a estrutura de houses, casas, como a gente conhece, são grupos que não necessariamente têm uma ligação sanguínea, mas possuem uma relação de afeto muito forte e fazem subgrupos dentro da comunidade que são conhecidos como as casas. Então, cada casa tem um nome, tem um conceito, e os seus integrantes levam o sobrenome da casa consigo dentro dos eventos, das competições, dentro de outros espaços também. Então, uma casa tem sua finalidade por acolher, ensinar, estar junto, porque não é só ensinar as regras e os elementos da cultura ballroom, mas também ensinar a viver nessa sociedade que é tão violenta, que é tão opressora com esses corpos. Então, a house surge, a casa surge como esse lugar de acolhimento também, principalmente. Entendi. E assim, naquela época tinha a questão também ali do HIV, né? Que tava, assim, as pessoas não sabiam exatamente ainda o que era. E as casas serviram para esse tipo também, né? Desse acolhimento. E é uma ressignificação também do conceito de família, né? Com certeza. Porque quando se fala que as famílias biológicas não acolhem, não aceitam seus filhos como eles são e acabam por excluir, por agredir, por expulsar de casa, da sua casa
biológica, por assim dizer, as casas da Ballroom surgem como esses grupos de acolhimento. Não que seja somente isso, porque enquanto seres humanos a gente se relaciona e acaba por ter vários atravessamentos, mas é marcado por esse acolhimento. Então, nesse contexto da época do boom do HIV, da pandemia da AIDS, que foi, as casas também eram esse lugar de espaço de acolhimento que as famílias tidas como biológica não exerciam com essas pessoas. Então, esse direito que nos é tirado de família, dentro da Ballroom, como você disse, é ressignificado para um outro lugar de potência, de existir, de um movimento político, para combater essas violências da sociedade também. Tá, e aí eu vou até, né, aproveitando a sua formação em psicologia, né, como é que isso reflete, né, nesse empoderamento mesmo dessa pessoa, né, que de repente estava ali exposta aos perigos da rua, já que foi expulsa de casa, e consegue ali esse novo grupo. Também é importante a gente destacar, né, que essas violências são muito mais marcadas em corpos trans e em corpos negros, corpos pretos. E essa questão da família enquanto lugar de acolhimento, ela é muito potente. Porque quando se fala de identidade de uma pessoa LGBT dentro dessa sociedade, vindo de uma família heterossexual, patriarcal, essas questões, a gente não tem informação dentro dessa família. A gente é violentada, a gente é excluída, que infelizmente é a maior realidade, né? Não que todas as pessoas compartilhem disso, mas infelizmente é a maior realidade. Então, quando se tem essa família, essa casa com um espaço de acolhimento, de poder se enxergar no outro, de poder existir como se é e se viver de forma mais autêntica, é uma questão de proteção para a saúde mental, prevenção, acolhimento, talvez um espaço de recuperação, cura, de se aproximar de outras pessoas, socializar, existir. Então, tudo isso contribui para a saúde mental, para o processo de cidadania das pessoas dentro de uma sociedade que é violenta. Então, são vários pontos que essas reorganizações de se relacionar dentro da Ballroom propiciam. Então, é o espaço para que a gente possa existir e viver mesmo. Inclusive, é uma das falas, né? Eu acabei encontrando da Labeja, que eu descobri que Labeja, na verdade, porque por ser latina, era la belleza, né? A beleza em espanhol. E aí acaba essa sonoridade. E ela fala, né, que ela quer ali o direito de mostrar a cor dela, né? Que ela sabe que ela é linda, tem a sua beleza, mas que, como você falou, ela sofria toda essa opressão do racismo, né? E então tem muito essa questão do existir, né? Esse movimento ele vem muito dessa coisa do existir. E eu queria saber como é que, de repente, tu te tornaste uma mãe de uma house. É importante, né, a gente falar desses ícones historicamente, tipo a LaBeija, a Pepper LaBeija e tantos outros nomes importantes, mas a questão de eu me tornar mãe, eu entrei na cena em 2020 e eu fiquei como 007, que é a pessoa que não está dentro de uma casa, mas está na cena. Porque existem várias casas e existem as pessoas que não estão numa casa, mas estão na cena. Essas pessoas são tidas como 007. E nesse lugar de não entrar em casas, às vezes por opção, às vezes por falta de convite, que aconteciam, mas rola também de não se identificar com uma casa ou outra, porque não é assim. Tem um namoro. Não é só um coleguismo, tipo, vem pra minha casa. É uma relação de confiança. Então, tem certos rituais, ordens e valores que precisam ser considerados entre todos. Então, o meu processo de ser mãe foi me relacionar com as pessoas, construir uma rede de afeto dentro da cena, estar com as pessoas que me respeitam, que fazem eu me sentir autêntica. E quando acontece essa relação, quando a gente consegue desenvolver essa relação de confiança, de afeto, de estar junto de família, acontece de se nascer uma casa. E não necessariamente é assim para todos, mas com certeza isso é presente em várias experiências de várias pessoas dentro da Ballroom, porque somos múltiplas, né? Sim. Mas na minha foi essa, a constituição de afeto através das pessoas que foram muito importantes para mim dentro da cena. Beijo, jabutis. Amo São vocês. quantos jabutis Nós hoje? somos 7 hoje em dia. E oficialmente 6, mas existe assim, a gente tá
São muitos processos, mas somos 6 oficialmente. Então sou eu, Harmonia Jabuti como mãe, tem a Dani Maresia, Jabuti, Jaú Jabuti, Vic Jabuti, Coenan Jabuti e Angel Jabuti. Então essas são as pessoas que compõem a minha casa, mas tem várias outras casas em Manaus, como a Maverick, que é a casa da pioneira da cena aqui de Manaus, Simas Zion Maverick, e tem a casa La Plata, que a mãe é a Shuri La Plata, vários outros membros. Tem a Shaolin, cujo pai é o Nando Shaolin, e a mãe, a Raposinha. Sim, porque tem os pais também, né? Não são só as mães, tem os pais. Mas assim, a maioria geralmente são mães. Olha, a maioria pode-se dizer que sim, apesar de eu não ter um número exato para te dizer, mas essas identificações de pai, mãe ou pai, por exemplo, são essas designações para, de uma forma, o líder, representante, a pessoa que está ali guiando de alguma forma as outras pessoas da casa, que é referência, que tem esse papel de importância dentro da casa e que vai constituir junto com essas outras pessoas essa relação de família e de afeto. Então são várias casas dentro de uma comunidade, dentro de uma cena artística, que compõem os outros níveis que a comunidade ballroom, que a cena ballroom é. Porque tem o nível mundial, que são as houses mainstream, que chamam as originais, e as outras casas que nascem a partir daí, que são as nacionais, são chamadas de Kiki House. Então a Jabuti é uma casa Kiki, porque ela é nacional brasileira. Não nasce na origem, que é nos Estados Unidos, que são as casas mainstream. Pois é, essas casas lá que surgiram nos anos 70, elas ainda existem hoje. Existem. A La Beija ainda existe. Aliás, conta pra gente, porque assim, elas eram muito os nomes, né? Inspirados no mundo da moda, principalmente. Sim. Conta pra gente como é que é isso. Então, os nomes são referências, porque a comunidade ballroom, ela surge como esse espaço para várias formas de arte possam existir, se manifestar, as pessoas existam, se conheçam, confraternizem. E esses subgrupos nascem inspirados a partir da moda, que era uma das referências de potências artísticas da ballroom. Então, a Gucci, vários outros nomes que vão sendo referências de moda, mas não somente. Quando a gente vem para o Brasil, por exemplo, tem a House of Pimentas, tem a Afrobafo. Então, são nomes que vão se inspirando a partir dos elementos culturais que a cena compõe. Então, nos Estados Unidos, nessa época, sendo as inspirações das categorias performáticas, como o runway, que é a caminhada, se inspirar em modelos, se inspirar em revistas de moda, como a Vogue, que dá nome ao estilo dançante na ballroom, como a Gucci sendo uma marca de moda, como a própria Maverick aqui em Manaus sendo inspirada numa marca de carro, como a nossa pioneira disse. Então são elementos que fazem parte da originalidade de cada casa, da identidade de cada casa, do conceito de cada casa. E eles são bem plurais e variados, por assim dizer. Entendi. Deu pra entender assim? Ou... Deu sim. Mas fiquei com a curiosidade. Por que 007? Olha, é uma boa pergunta que no momento eu vou ficar assim pensativa. Mas eu acredito que tenha resposta, porque eu já procurei, mas ainda não achei. Mas tem respostas para 007. Mas são as pessoas aí que não estão necessariamente dentro de uma casa, mas fazem parte da cena. Sim, e é a questão da casa, né? Só para deixar claro para as pessoas. Não exatamente é um ambiente físico, né? Aqui em Manaus, a maioria é esse ambiente físico ou não? Não necessariamente, mas algumas pessoas moram juntas e frequentemente se encontram para treino, para confraternização, para se apoiar emocionalmente, para conversar. Então, esses encontros têm uma certa frequência, por assim dizer. Porque as pessoas, de fato, se relacionam afetivamente, socialmente e tudo mais. Então, algumas mães moram junto com filhos, outros filhos moram perto, outros moram longe, mas vêm visitar e dormem juntos. Então, essa relação de proximidade, de afeto mesmo. Então, algumas casas, quando se fala no contexto norte-americano, nos Estados Unidos, elas às vezes moravam todas juntas por conta dessa vulnerabilidade extrema de ser expulsa, de ser violentada. Algumas experimentam dessa vulnerabilidade, dessa violência aqui em Manaus, mas no nosso contexto brasileiro, norte do Brasil, né? Então, aqui a gente tem certas especificidades que precisam ser consideradas, que é diferente lá dos Estados Unidos, por óbvio, né? Então,
essa questão de casa pode sim morar junto, mas não necessariamente morem. Entendi. E outra coisa que me veio à cabeça agora é a questão também de uma linguagem própria. Aqui no Brasil a gente tem a questão do Pajubá, né? Eu não sei se nos Estados Unidos tem também alguma coisa parecida. Existe? Olha, existem suas peculiaridades de fala, né? Como a cultura ballroom nasce nos Estados Unidos, muitos dos elementos ainda são falados em inglês. E existem essas peculiaridades da própria linguagem norte-americana, inglesa, né? E existe o Pajubá brasileiro e as nossas variações regionais, que são muito importantes aqui. Mas a gente se utiliza também desse inglês, sendo work, yes, bye e tal. E essas coisas assim que a gente acaba por absorver de documentários, de filmes, de estudos, de contato com outras pessoas da ballroom de outros países, pra internet. Então a gente acaba se influenciando também por essa linguagem inglesa. Tá bom, Armand, a gente agradece. A gente vai fazer agora uma pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta aí com mais, né, com mais coisas sobre a cena ballroom aqui de Manaus. Te espero. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade de hoje, que fala sobre a cena ballroom aqui de Manaus. E tem como convidada a Harmony Jabuti, que é psicóloga e também mãe da Casa Jabuti, que é uma das houses, né, aqui da cidade. Harmonia, a gente terminou o bloco anterior, né, uma pegada aí mais histórica e tudo mais. E esse eu queria começar te perguntando sobre as categorias de disputas, né, dentro da ballroom. Uma delas é a Vogue, que a gente até citou no bloco passado, talvez seja ela mais conhecida por conta aí do trabalho da Madonna lá nos anos 90. E tem uma questão, né, até desse clipe dela em específico, que é a questão da apropriação cultural. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Como é que se dá, né, de repente, o fato de algumas pessoas se apropriarem de alguns elementos da cultura, ganharem bastante dinheiro com isso, mas nem sempre as pessoas ali da comunidade também
terem esse proveito econômico? Essa é uma questão muito importante, muito presente na nossa cena. Mas, para contextualizar as categorias primeiro, as modalidades artísticas na cena, como eu falei, são diversas. E tem a de runway, que é a caminhada de passarela, tem a de face, que é a questão do rosto mais bonito, angulado, expressivo, com categorias marcantes, características. Tem o Vogue Femme, e dentro do Vogue existem 3 elementos, 3 categorias de danças diferentes, que é o Old Way, que é baseado em linhas e formas mais específicas, inspirado em hieróglifos, marchas de soldados, artes marciais, e esses elementos mais marcantes e durinhos, certinhos. Que lembra muito as poses das modelos da Vogue nos anos 80. E né? a Vogue, inclusive, entra na comunidade ballroom nesse sentido quando a Pepper LaBeija entra numa categoria, senta numa cadeira, pega a revista de moda Vogue e começa a imitar as poses das modelos. Aí por isso que começou a ser associado e se tornou um estilo de dança específico, o Old Way, o New Way, que é uma questão mais flexível, com formas ilusórias, rápidas, que envolve muitos braços e as mãos, e o Vogue Femme, que é o mais conhecido, que por ser criado por pessoas, por mulheres trans, elas destacavam seus elementos femininos, suas características femininas. Então é um peitão, é uma unha, é um cabelo, é um quadril bem marcado, é um andar sensual, é uma performance marcante nesse sentido, e por isso se chama Vogue Femme. E as outras categorias vão variando de acordo com o que pede. Seja um hands performance para fazer uma performance com as mãos, seja aqui no Brasil a categoria de joga-raba, que é para quem rebola mais, tendo uma frequência, variação e intensidade nesse rebolado, porque cada categoria tem critérios avaliativos específicos que a bancada de jurados vai considerar na hora de dar os seus 10, que a pessoa passa para a próxima fase de batalhas, ou dá o chop, ela é cortada, ela é eliminada da competição na primeira fase, que é a fase dos 10. Então, essas são as categorias, que são diversas. E a questão da apropriação cultural, ela é um ponto muito importante, porque essa sociedade que a gente vive, movida por dinheiro e com essa questão sendo utilizada para se aproveitar de pessoas em vulnerabilidade, por exemplo, a vulnerabilidade existe porque pessoas têm vantagens econômicas desiguais. Então, a Madonna, ela foi muito importante para a comunidade ballroom quando ela convida as pessoas da comunidade para participar do seu clipe, para dançar com ela, para reproduzir os elementos e dar uma visibilidade muito grande a nível mundial para a cena ballroom. Mas existem não só essa questão, mas diversos outros programas, diversos outros segmentos, pessoas, movimentos que se apropriam dos elementos de dança da comunidade ballroom e ao invés de fazer o voguing, como a gente chama, fazem o nogging, que é um vogue errado. Um vogue que sem estudo, sem compreender o que é, sem saber de onde vem a cultura, sem entender quem foi que fez. Isso é uma forma desrespeitosa de se apropriar do que é nosso, do que é construído, do que é essa cultura tão complexa para lucrar em cima. É uma relação bem problemática. Então, isso existe em diversos espaços. E é importante que a gente fale para que as pessoas enxerguem e percebam o quanto isso é problemático. Porque enquanto a gente estuda, desenvolve, aplica, faz acontecer a cena ballroom, outras pessoas chegam lá para ganhar dinheiro em cima do que a gente está há anos trabalhando. E quando eu digo a gente, é várias pessoas dentro da comunidade, principalmente as pessoas daqui da cena, no caso, como a Simas, que é a nossa pioneira, a Odara, Shuri, essa Blue, Maverick, essas pessoas que foram muito importantes para a cena daqui, estão há anos construindo essa cena junto de muitas outras pessoas para criar esse espaço de acolhimento que é nosso. E vêm outros grupos, outros movimentos e violentam, através dessa apropriação, uma cultura que é tão importante pra gente, que é fundamental pra nossa existência, que dá trabalho desenvolver, que a gente estuda para fazer, que a gente toda semana treina, se alonga, pensa, desenha os looks, pensa como vai fazer uma coisa para impactar os jurados. Então tudo isso é pensado, é estudado, é desenvolvido, é organizado em pares, em grupos. Então é uma cultura rica, de muitos valores nossos,
principalmente feito por e para pessoas trans, negras, no nosso recorte amazônico indígenas muito forte. Então, e vários outros recortes de identidades que na sociedade sofrem violências. Então, a Ballroom tem essa importância de fazer essas questões serem nomeadas, fazerem acontecer e a gente lidar com elas para não morrer, entendeu? Essa que é a realidade da cena. E Harmonia, cada evento tem um tema diferente. Aham. E aí que vai influenciar nessas categorias também que você explicou pra gente. Conta sim. como é que é. Então, por exemplo, a última Ball que aconteceu aqui em Manaus, o qual foi a estreia da Casa Jabuti, o batismo da Casa Jabuti, foi o Baile dos Insetos na UFAM, o qual a gente auxiliou no desenvolvimento. Então, cada Ball, que é o evento, tem um tema. Esse tema pode ser, por exemplo, noite de verão e as pessoas vão com roupas de calor, roupa de praia, dependendo da categoria. Se for uma categoria de criação de look, aí ela se chama, por exemplo, pôr do sol na praia, e você tem que criar um look baseado em praia, de forma criativa. Então, esses são os critérios dentro da categoria, baseado no tema da Ball. Então, isso vai de acordo com quem está organizando a Ball, as casas que estão envolvidas, o lugar que vai ser. Então, várias pessoas pensam sobre tanto o tema, os critérios da categoria, quem vão ser as pessoas que vão estar na banca dos jurados, e qual vai ser a ordem das categorias e tudo mais. Então, cada coisa é muito bem pensada, detalhada e varia bastante de evento para evento. E você estava me falando também no intervalo que temos uma linha do tempo dentro desse movimento. Então, explica pra gente como é que se deu aí, como é que foi passando de década em década. Bom, antes da Crystal LaBeija já havia algumas movimentações artísticas, como eu falei anteriormente, que já tinham essas questões raciais muito marcadas. Vem a Crystal LaBeija e funda a Ballroom como um espaço físico, num lugar específico, para que as pessoas pudessem se expressar. Nos anos 90, vem a Madonna com o clipe Vogue, a música Vogue, com a galera da comunidade, usando os elementos e fazendo ser conhecido ao redor do mundo. Aí a cultura se expande para a Europa e chega na América Latina no ano de 2015. E aqui no nosso país, através do estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, que é o Vogue Fever, que é o maior evento da América Latina no nosso continente, é aqui no Brasil. Então, nesse evento, o primeiro baile, se não me falha a memória, foi o Dengue Ball. Então, envolvia a questão da dengue lá, e foi os outros detalhes, como essa temática. E de lá, dos bailes de lá, a pioneira da nossa região de Manaus, ela participando da Vogue Fever, trouxe a cultura para cá, depois de conhecer a Casa Zion, trouxe o nome da Zion, que é uma casa para cá, para a região norte, e aqui em Manaus criou a nossa cena. E a primeira casa da cena manauara foi a Deni, que hoje já é considerada extinta, mas viva em nossos corações. Então, hoje em dia, sendo os filhos dessa casa, compõem outras casas. Então, é assim que foi se desenvolvendo o movimento, e o primeiro evento aqui foi em 2019, primeiro baile aqui foi o Glitter Ball, se não me falha a memória. Aí no ano de 2020 veio a pandemia, houve treinos online, alguns presenciais com número limitado de pessoas. E vieram acontecendo bailes a partir daí, e a cena segue até hoje. Você citou, assim, onde surge aqui no Brasil, né, Belo Horizonte. Mas quais são as outras cidades brasileiras onde isso também é muito forte hoje, essa cena é forte? Olha, em todas as 5 regiões do Brasil, existe uma cena. Então, nas cidades mais fortes, tem Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. No Nordeste tem na Bahia, tem no Ceará. E aqui no Norte tem aqui em Manaus, tem em Belém, tem... Acho que em Santarém não tem ainda, mas são algumas cidades específicas. Não é em toda a cidade, não é em todo lugar, mas pelo menos nas 5 regiões do Brasil, existe uma cena ballroom em algumas cidades. E por vezes essas casas, elas se comunicam, elas se desenvolvem, e uma casa nacional pode se desenvolver a mesma casa numa outra região. Por exemplo, a Cima Zion Maverick veio da Zion da Nacional,
Belo Horizonte para cá, pro norte, tendo a Zion no nome dela e criando sua casa Maverick. E assim vão se relacionando as casas, compartilhando a cultura e tudo mais. Então tem a Cazu, no Rio de Janeiro, que é uma house. Tem, como eu falei, a Pimentas. Tem a Afrobafo, que é do Nordeste da Bahia. Maravilhosos. Amo. Então, são várias casas, são pessoas, líderes. E existem algumas regras e valores que estão sendo mais organizados estruturadamente na cena ballroom brasileira atualmente, como relações de punição mesmo, caso alguma pessoa acabe se excedendo em questões de violência, no caso, acaba acontecendo de violência, ela é penalizada. E existem essa comunicação entre os líderes de cada casa, entre pais, mães, pães de cada casa, para falar como é que a cena está funcionando, como é que está acontecendo e como a gente vai lidando, porque ela vem crescendo a cada ano que passa, ela vai se desenvolvendo mais e mais. E é bom que se desenvolva mais e mais para que outras pessoas possam criar o seu espacinho ali de acolhimento e de família também. Verdade. E eu li alguma coisa de que lá no início, lá em Belo Horizonte, foi muito o pessoal da dança que contribuiu para o início da cena. Não sei, é isso mesmo? Uhum. Sim, e aqui também, acho que em todas as cenas é comum a galera que se chega mais da dança participar, porque o elemento mais marcante da comunidade ballroom é o Vogue Femme, sendo um estilo de dança. Então, aqui em Manaus, por exemplo, alguns estudantes de dança fizeram ball na UEA, tendo esses nomes das pioneiras que eu falei, faziam alguns eventos e treinos na UEA e eram estudantes de dança. Outros estudantes de dança hoje, enquanto da minha casa, por exemplo, a Maresia, Dani Maresia Jabuti, estuda dança na UEA. Então, essa galera que vai para cena ballroom interessada em dança, também está ali como uma residência artística, sabe? Para mim é uma residência artística. Apesar de não estudar dança nesse sentido técnico, eu me aprofundo na dança por ser, dentro da ballroom, também muito técnica. Os elementos de cada estilo de dança no Vogue tem as suas características, seus elementos marcantes que precisam ser executados com certa eficiência, limpeza, que isso é com treino para alcançar. Então a galera da dança vem muito para a comunidade ballroom e acrescenta muito, se aprofunda, se aprimora e depois vai para outros espaços também, como o Boi de Parintins, vão se apresentar lá, a mãe Odara da casa... Vem aí, é uma casa da Odara, que é a Conda, acredito eu. E ela já foi mãe da Casa Matagal também em algum momento. Ela participou do Boi de Parintins. A mãe Pespica, da Shaolin, participou do Festival do Passo a Passo do Sou Manaus. Então tem outros eventos assim que a gente vai participando. Às vezes, em algum evento maior de fora da cena, convida uma casa ou convida pessoas para ir performar no evento. Então, a gente vai se aprimorando e a partir daí vai buscando outros espaços. Entendi. Então, assim, a gente vai fazer mais um intervalo agora, harmonia, e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário de diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais
embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade de hoje. E antes de voltar para o meu bate-papo com a Harmonia, eu queria te convidar para acessar as redes sociais aqui da revista Cenário. Elas estão aparecendo aqui no vídeo. E lá você vai encontrar todo o material que é produzido pela nossa equipe e também os episódios anteriores do Cenário Diversidade. Harmonia, a gente terminou o bloco passado falando aí sobre a questão das categorias, né, do ballroom e tudo, a técnica, né, você ressaltou bastante essa questão da técnica. E aí eu queria saber como é que são escolhidos os jurados, né, para fazer essa avaliação. Quais são aí os critérios, né, de repente a formação que eles precisam ter, ou os anos no movimento, não sei. Então, cada evento da BOL tem essa bancada de jurados que vai fazer a avaliação de quem for competir em cada categoria. Então, primeiro acontece o LSS, que é a chamada das pessoas, chama-se a banca dos jurados, sentam-se. Esses jurados têm que avaliar as categorias também conforme eles se relacionam. Então, a pessoa que caminha em runway, que caminha em face, que dança um Vogue Femme marcante, ela vai ter um respaldo, um conhecimento, uma relação para conseguir avaliar. Tipo, essa pessoa que está cumprindo os 5 elementos do Vogue Femme na performance dela, se eu sei o que são os 5 elementos, se eu sei o que ela cumpriu direitinho, tá aqui os 10. Então, de fato, a pessoa que está lá sentada como jurado, ela tem que entender quais são esses elementos. E para isso é estudando, se relacionando. Geralmente a gente da comunidade mesmo, sim, né? Geralmente, via de regra, a gente da comunidade. Você não tem convidados externos. Se tiver um convidado, que às vezes acontece, essa pessoa ela é ensinada, ou se ela já tiver pesquisado, né? E ela é colocada ali, destacada como um convidado da cena, que geralmente pode ser uma pessoa que tem uma relação com a moda, ela tem uma marca que ela faz uma criação de design de looks original, ela é referência em tal e tal coisa, como modelo e como uma maquiadora profissional. Então ela vai ter pelo menos algum respaldo para participar ali, entender como funciona o movimento e acabar contribuindo na avaliação também. Então, essa é a relação com a escolha de jurados, assim. A pessoa que entenda, que avalie, que se relaciona, que tem a capacidade técnica de dar os seus 10 ou dar o corte na pessoa que tentar competir. Eu acho que outra figura importante também é o MC, né? O mestre de cerimônias. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Tem outros postos, assim, né? Dentro do... Quando acontece. Tem a chanter, que ela vai lá... Essa é a chanter. Ela vai dar o tom musical, as batidas vocais no microfone para incrementar a performance da pessoa que está dançando, da pessoa que está competindo, da pessoa que está performando. Então ela vai marcar o quarto tempo da batida, ela vai destacar elementos da pessoa que está lá. Então tem a chanter, tem o commentator que vai dizer quem é a pessoa que está caminhando, vai dizer de qual casa é essa pessoa, vai dizer quais são os critérios da categoria, qual é a categoria, em que momento estamos da BOL, para onde vamos agora, vai perguntar, jurados, deem suas notas. Aí os jurados dão suas notas. Aí, jurados, deu chop, poxa, você está fora. E a pessoa, o commentator, vai dizer o que aconteceu. E a chanter vai destacar a musicalidade. Também tem DJ que é extremamente importante. DJ que saiba o que é a cena, conheça as músicas, porque são músicas específicas de dança. O Vogue é um estilo específico de dança, que tem o tempo quaternário marcado, a qual o beat é marcado. E no Vogue Femme a pessoa tem que descer no dip
no quarto tempo, tem que ser, porque se for fora, provavelmente vai ser um chop, que a técnica diz que tem que ser no último tempo. Então tem essas muitas variações de pessoas que são importantes para o evento acontecer, da bancada de jurados, da música escolhida, do tema, da decoração. Tudo é muito pensado, tudo é muito planejado. São muitos detalhes. Entendi. E como é que a cena está organizada aqui em Manaus, né? Onde geralmente acontecem as balls. Conta pra gente, assim, como é que tá. Então, a organização tem as casas daqui, que novamente são a Maverick, Shaolin, a Jabuti, a La Plata. E essas casas, com as 007, se organizam para fazer eventos tipo Cidade de Deus, que é a casa da nossa pioneira. Às vezes ela organiza lá o Dicas Fest, beijo de dicas, lá para acontecer os eventos lá, entendeu? E é maravilhoso, incrível, saudades. Vem aí. Às vezes acontece em locais aqui no centro, às vezes numa praça. Tem acontecido os treinos, que geralmente são em praça, seja na Praça do BK, seja perto do T4, às vezes numa outra praça pública, perto de um shopping, um lugar que seja seguro, que a gente possa dançar e que a gente possa se divertir, confraternizar também. Então tem esses eventos, tem os encontros específicos de cada casa, como eu falei, às vezes para treinar, para se encontrar, confraternizar. Então são esses pontos, às vezes pelo centro, aconteceu recentemente na UFAM, já aconteceu historicamente na UEA, pode ser que aconteça de novo, não vou dar spoiler, cara. Mas que talvez venha aí. Então são espaços diversos, mas mesmo nesses espaços diversos, é característico que sejam em zonas periféricas, assim como foi nos Estados Unidos, porque a cena é feita para pessoas que são desses lugares. É importante se destacar isso. Geralmente é protagonizado por pessoas pretas, trans, travestis, indígenas, gordas, mulheres cis. Então, essas pessoas que, de alguma maneira, estão expostas a certas violências na sociedade precisam de um espaço seguro para existir e socializar, desenvolver afetos, serem apreciadas nas suas habilidades. Então, é tudo isso. Você estava até me falando no intervalo sobre essa questão da segurança e valorização também, né? Você estava falando que no teu dia a dia tu costuma seguir com o catwalker, por exemplo, para onde tu vai. Onde tu vais, né? Então, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa situação. Então, o catwalk é a técnica para caminhada, né? Em runway, que é essa cruzada de pernas uma na frente da outra, um certo rebolado. Que era muito utilizada pelos modelos. Mas não sei se, não sei se já mudaram, se hoje já tem alguma outra técnica. Mas assim, lá nos anos 90 era o mais comum. O catwalk vem das passarelas de modelo. Então, por ser tão pedido o catwalk, por ser tão exigido e a gente treinar tanto, eu ando naturalmente no catwalk onde eu vou, e muitas gatas também fazem isso. Então, sendo o catwalk uma técnica que a gente reproduz, ela tem uma exigência. E às vezes as pessoas, como a gente chama a sociedade cis heteronormativa branca, não entendem o que é essa técnica, não entendem o que é o nosso movimento, não entendem o nosso corpo e nos violentam a partir dessa confusão que é delas, dessa ignorância que é delas. O que a gente faz é uma cultura rica, cheia de detalhes, cheia de rituais, cheia de coisas extremamente importantes pra gente, que às vezes, por ignorância, as pessoas acabam nos atacando, nos ofendendo, nos violentando, sem saber o que somos. Enquanto nas esquinas da vida por aí, quem anda no catwalk é violentada, na ball ela recebe o seu 10, ela recebe suas palmas, ela recebe o seu prestígio. Então, é uma técnica, é um conhecimento, é um exercício, é uma dedicação que é desenvolvida na ballroom, e que a gente faz acontecer do nosso jeito, no nosso espaço, na nossa cena, para nós. É assim que acontece. E assim, nos treinos abertos, né, que estão acontecendo, é só chegar, todo mundo pode participar, há critérios, assim, aproveito para, de repente, podes deixar o contato, né, o Instagram, para as pessoas acompanharem onde vai ser. Bom, o perfil geral da cena manauara é o Ballroom Mau. Aí as outras pessoas, geralmente vocês podem conhecer através dos perfis das casas, das 007, que são associados a esses perfis. Casa Jabuti, Kiki House of Shaolin, Kiki Casa Maverick, Casa La Plata e as demais casas procurem, vocês vão achar.
E lá são formados treinos, eventos, encontros e tudo mais. Para você chegar nesses encontros, nesses eventos, é importante procurar saber o que é ballroom. Assistir essa nossa conversa aqui já é uma ótima recomendação, por exemplo. Porque às vezes as pessoas acham que é uma festa, é uma brincadeira que pode ser feita de qualquer jeito, mas às vezes as pessoas que tentam competir sem essas informações meio que passam vergonha, sabe? Porque se você não sabe quais são os critérios, você não vai receber os seus 10. Porque tem que fazer o que é exigido nas categorias para você receber seus 10. E para isso precisa de um treino, um estudo, uma dedicação. Aí você chegar com respeito, com tranquilidade, com amor com as pessoas da cena, com uma tranquilidade, saber que é um movimento artístico, cultural, sociopolítico e tudo mais, aí você vai ser muito bem-vindo. Mas se você chegar com violência, você não vai ser acolhido. Porque é assim que funciona, é um espaço seguro pra gente. E quem mais estiver interessado em fortalecer esse espaço que é nosso. E aí eu queria que tu falasse agora um pouquinho desses elementos regionais, né, que acabaram aí fazendo parte da cena aqui em Manaus. E até te perguntar também se existem bailes nos interiores, aqui nas cidades próximas, ou também nas mais distantes aqui do estado. Então, essas características regionais nossas, como falei anteriormente, aqui a cena tem uma cultura indígena forte, eu diria, tipo Adeni. É um nome indígena, que foi a primeira casa manauara. Teve a casa Matagal, que hoje em dia não existe mais, mas ela era composta majoritariamente por pessoas negras e indígenas. A minha casa é composta majoritariamente por pessoas negras e indígenas. Então, essas questões regionais, culturais, essas questões que são nossas, elas aparecem aqui. Por exemplo, a Casa La Plata fez uma vez uma bol do Bumba Meu Vogue e envolvia essas questões do boi bumbá. Essa era no 7 de setembro, então era o grito da independência. Então tem essas relações pra gente mandar as mensagens que a gente quer passar, para quem a gente quer passar e por quê. Então, a partir disso, é importante a gente se apropriar do que é nosso, da nossa cultura nortista, amazônica, ribeirinha, cabocla, florestal, indígena, de povos originários. Tudo isso aqui que é nosso aparece na ballroom e a gente precisa destacar para que a gente também se fortaleça nesses lugares. De repente, acabou surgindo alguma categoria inspirada em algo local? Tinha, por exemplo, nessa do Bumba Meu Vogue, tinha a porta-estandarte. Então, as pessoas faziam seu estandarte, iam lá, performavam, e quem tivesse certinho na categoria performática, fazendo o passo lá do joelhinho e tudo mais, levava seus 10. E, às vezes, nessa mesma... Não sei dizer se foi nessa mesma ou se foi em outra ballroom, mas teve uma que a categoria era inspirada na Uira Sodoma, que é uma das drags muito famosas daqui da nossa região, Premiada, e também é da comunidade ballroom. Então teve uma categoria que era inspirada nela, que era de look. Então as pessoas tinham que ver os looks da Uira e desenvolver um look inspirado nos elementos que ela desenvolve na sua arte. Então, a gente se utiliza dessas questões que são nossas para reforçar a identidade, para mostrar o que é nosso, para a gente assumir esse lugar e deixar viva, né, a nossa cultura, porque a cultura estando viva, a gente está viva também. E isso é aqui em Manaus ou no interior, que eu tinha te perguntado? Sobre o interior, eu acredito que não tenha. Eu não sei se já rolou, mas eu diria que pessoas do interior já com certeza já visitaram a cena Ballroom Manauara. E eu tenho maior fé que aconteça por aí, se espalhe por vários outros lugares, porque a potência que a Ballroom tem, enquanto esse movimento social político, é imensa. A gente criar um espaço que a gente possa existir, se fortalecer, se acolher, sendo que a sociedade majoritariamente nos violenta, tende a nos excluir, a nos separar, é muito poderoso. Então, destacar isso, destacar nossa existência, é muito importante para que outras pessoas com essas características também continuem sobrevivendo. E qual é a frequência assim, que costuma acontecer os eventos aqui na cidade? Existe uma certa variação em determinadas partes do ano. Acontece tipo, de 15 em 15 dias tem uma bola, a galera fica louca, ai meu Deus, um look. Mas tem vezes que é de 3 em 3 meses, e ter uma preparação maior, ou
uma ball em cada mês. Então tem essa variação que, de acordo com como a cena está, ela vai acontecendo. Porque existem certas reuniões, os líderes de casas 007 mais engajadas participam, conversam, e às vezes há um consenso. A próxima ball vai ser de tal casa. Até lá, vamos evitar fazer uma ball às outras casas? Beleza, e depois dessa ball a gente faz a da outra casa. Ou em tal lugar. Então, nessas reuniões é planejado isso também. Por isso que eu digo que existe toda uma organização, uma rede, uma estratégia para que essa cultura, esse movimento aconteça. Até porque é aquela coisa, a cena não é só pose, né? Uhum. Ela também é política. E aí eu queria saber de ti quais são hoje, né, essas principais pautas do movimento. As pautas, elas costumam variar de acordo com o que acontece na cena, mas eu posso dizer de maneira geral o que a gente prega. Vamos começar, por exemplo, com uma frase de uma integrante da cena, que é a Mura. Ela falou que ball é o close, é o evento, mas que o corre é o tempo todo. E quando ela fala uma coisa dessas, é entender que por mais que nas balls exista essa comemoração, essa glamorização, essa coisa incrível que a gente faz, mas que são pessoas que, quando não estão sobre esses holofotes, estão dando conta de sobreviver. Então, as nossas pautas é essa questão de sobrevivência de corpos pretos, de pessoas trans, travestis, de pessoas gordas, de pessoas amazônicas, de pessoas não binárias que também são negadas em suas identidades. Então, essas pautas de sobrevivência, de que a gente pode existir, de que a gente deve existir, que temos direitos e que a gente faz acontecer na nossa cena e que nos respeitem. Não é pedir por respeito, é impor. Não, a gente não precisa de autorização para existir. Mas a gente acaba se desenvolvendo e organizando para se proteger. Porque se a gente for depender do desejo do outro, a gente é exterminada. Então, as nossas pautas são de sobrevivência, existência, alimentação, moradia, educação, emprego. Tudo isso são questões muito importantes para as pessoas que frequentam a Cena Ballroom. Tá bom. Harmonia, eu queria agora que tu fizesse tuas considerações finais, né? Porque tá terminando já, infelizmente, o programa. Bom, eu sempre, quando eu participo de diálogos, assim, eu penso o quanto é importante esses espaços para que a gente fale das nossas existências, que são muitas. E dizer que a Ballroom, ela é um movimento político complexo que tem uma riqueza imensa na sua existência. São tantos detalhes, são tantas coisas delicadas, importantes, sensíveis, potentes, que são desvalorizadas por pessoas que não têm a sensibilidade para entender o que somos, o que fazemos, o que gostamos, por exemplo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas de modo geral, a Ballroom não é só festa, não é só um eventinho de pulação de carnaval. Ela é uma demarcação de existência, de sobrevivência, de pessoas que estão dando conta de sobreviver. Então, a mensagem que eu queria passar é: venham para a comunidade Ballroom, participem, consumam, vejam, assistam, se informem, mas com respeito, com amor, com delicadeza e com sensibilidade, porque essas pessoas precisam disso, já que nós somos muito desumanizadas por aí. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Obrigada. Muito adorei a tua participação aqui. Amei estar aqui. E que a gente possa se encontrar aí nas balls da vida. Ai, tudo. Vai ser muito bem-vinda lá. Eu disse 1, eu disse 2, eu disse... Tá bom. Eu disse 3. Segura essa pose pra mim. É isso, obrigada, minha linda. E obrigada a você também que esteve aqui com a gente. Eu te convido já para o programa da próxima semana, sempre às quartas-feiras, às 9 da noite. Até lá. Tchau.